Bom, gente, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós damos início ao ciclo de palestras Olhares sobre Educação. Essa é uma proposta da Secretaria Municipal de Lima Duarte, Minas Gerais, né, em parceria com a Assessoria de Comunicação do município. Vão ser um total de 5 palestras a cada 15 dias, né? A divulgação está sendo feita pelas redes sociais da Prefeitura. Então, só para explicar um pouquinho também como vai funcionar, que hoje é a nossa primeira, né? Vão ser 40 minutos de exposição da Marina Rocha e 20 minutos para perguntas. Vocês podem postar as perguntas aí no chat do Facebook, que eu vou ler no final as perguntas, né? Também, até o final da apresentação, a gente vai postar nos comentários do Facebook a lista de presença, para depois vocês ganharem um certificado, né? Então, boa tarde, Marina. Boa tarde, Emília. Eu vou apresentar a Marina Rocha. Ela é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito prazer e muita alegria dela fazer parte da minha vida. É uma pessoa solidária, que eu admiro muito, com quem eu aprendo demais, e estou muito feliz de poder trazê-la aqui hoje. Além disso que eu falei, ela é psicóloga, neuropsicóloga e pedagoga. Ela é professora da Rede Municipal de São Paulo desde 2008. Já trabalhou com políticas públicas de educação especial na Secretaria Municipal de São Paulo também, e trabalhou com crianças com deficiência. Ela lecionou em cursos de graduação e pós-graduação para a formação de professores nos municípios de Diadema, Santo André e Suzano, que são cidades do estado de São Paulo, né, municípios do estado de São Paulo. Ela é psicóloga clínica de orientação psicanalítica, atende crianças, jovens e adultos também no consultório particular dela. E ela vai contar um pouco para a gente hoje sobre essa experiência do retorno, né, em São Paulo, que já voltou, essa questão do acolhimento. Então, a apresentação dela hoje chama-se Experiências do Recomeço, Escola como espaço de escuta, acolhimento e valorização das aprendizagens. Que escola é essa, né? Então, vamos lá, vou passar a palavra a você. Obrigada, Emília. Primeiro, muito obrigada pela generosidade da sua apresentação. Também te admiro muito, você sabe disso, aprendo demais com você também. E você é uma pessoa com muito conhecimento e também com muita generosidade para compartilhar isso com a gente. Então, é sempre um prazer estar perto de você e é muita sorte de quem pode estar perto de você também. Bom, é isso. Essa sou eu, um pouquinho, né? Professora, apaixonada pela educação, defensora da escola pública, e vim aqui hoje para a gente poder se inspirar juntos, né? Para a gente pensar nesses desafios dessa escola nova, dessa escola que está aí voltando ainda durante a pandemia, mas vislumbrando aí uma pós-pandemia, finalmente, né? Com a imunização chegando cada vez mais para as pessoas. Então, acho que a gente pode se inspirar juntos. Eu gosto muito da palavra inspirar, né? Eu acho que é uma palavra que a gente está precisando nesse momento, né? Que tem a ver com pegar ar, pegar fôlego, pegar oxigênio, né? Renovar nossa respiração, ganhar coragem, ganhar força para a gente enfrentar os desafios que vêm com o melhor de nós, né? Então, acho que essa vai ser um pouquinho a tônica da nossa conversa, uma conversa de inspirações mútuas, né? Que a gente possa respirar juntos. Bom, para a gente começar, eu queria discutir um pouquinho essa escolha dessa palavra recomeço, né? Por que a gente escolheu essa ideia de recomeço? A gente sabe que ser educador é sempre recomeçar, né? Como a gente já aprendeu nas nossas histórias, na nossa experiência dentro da educação, a gente está sempre recomeçando. Então, quando falam em volta às aulas, as aulas voltaram, as aulas estão voltando, né? Nunca é uma volta para o mesmo lugar, né? Nunca é uma coisa que a gente está retornando, voltando para um lugar conhecido. Nunca foi volta às aulas para a gente. Sempre é recomeço, sempre é partir de um novo
mas com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que a gente já aprendeu, com as experiências novas, com a consciência também do que a gente ainda tem por aprender, do que a gente ainda não sabe, né? Então é sempre um começo novo, né? É começar, é reaproveitar aquilo que a gente tem algo de repetido, né, de conhecido, de familiar, mas também tem algo de novo, né? Então, essa foi a palavra que a gente escolheu para pensar esse tempo da escola agora, que é um tempo de recomeçar, como sempre foi, mas agora com novos desafios, com desafios nunca antes enfrentados, uma escola muito diferente, né? Mas para a gente lembrar e se inspirar de que a gente sempre está começando e recomeçando, né? Eu trouxe aqui e peço permissão de vocês para fazer uma pequena leitura de um livro de literatura infantil que eu gosto muito, que se chama Escola de Chuva. Ele é escrito e ilustrado pelo James Humford, é da Brink Book. E esse livro é lá da biblioteca da escola. E esse livro é muito inspirador também. Ele faz parte de uma outra coleção do mesmo escritor e ilustrador, onde tem o Chuva de Manga, que também é bastante conhecido. Então, eu vou ler para vocês, é uma leitura curtinha. Não acho que não vai dar para mostrar todas as imagens, mas as imagens são lindas, mas acho que a gente começa aqui a se inspirar a partir dessas leituras, tá? Então, vamos lá. Hoje é o primeiro dia de aula em Kello, no Chad. A estrada de terra está cheia de crianças. Os irmãos e irmãs mais velhos lideram o caminho. Vou ganhar um caderno? Pergunta Tomás. Vou ganhar um lápis? Vou aprender a ler com vocês? Pare de perguntar e ande rápido, dizem os irmãos mais velhos. Tomás chega à escola. Não há salas. Não há carteiras. Mas não importa, há uma professora. A primeira lição é construir a nossa escola, diz ela. Tomás aprende a fazer os tijolos de argila e a secá-los ao sol. Aprende a construir paredes e mesas de barro. Ele e as outras crianças recolhem folhas e ramos para fazer um telhado. Lá dentro está fresco, cheira a terra, cheira aos campos prontos para plantar. Tomás ajuda a trazer pequenos bancos de madeira para a classe. Todos se sentam. Esse é o momento mais esperado. A professora traz um quadro negro. Ela escreve uma letra no quadro. A, diz a professora. A, repetem Tomás e as outras crianças. A professora escreve a letra com grandes gestos no ar. Os alunos fazem a mesma coisa de novo e mais uma vez. Ótimo, diz a professora. Ela distribui os cadernos e o lápis. Página 1, diz a professora. Tomás abre seu caderno na primeira página, pronto para escrever. Agora, escrevam a letra A. Muito bem, diz a professora, olhando o trabalho dos alunos. A cada dia, Tomás e os outros alunos aprendem novas lições. A cada dia, a professora encoraja Tomás e as outras crianças. Excelente, diz ela. Perfeito, meus amigos aprendizes. Os meses voam. Chega o último dia de aula. A mente dos alunos está cheia de conhecimento. Os cadernos estão amassados de tanto eles estudarem. Tomás e as outras crianças exclamam: Obrigado, professora. Ela sorri e diz: Bom trabalho, meus esforçados amigos e amigas. Até o próximo ano. Tomás e as outras crianças correm para casa. A escola fica vazia e bem a tempo. As chuvas fortes se aproximam e as gotas caem rapidamente, grossas e ferozes. Um vento forte sopra e levanta o telhado de folhas. A chuva penetra facilmente as paredes de tijolo e estão ensopadas e começa a desmoronar. As mesas de barro também. Lentamente a escola vai desaparecendo, até que não sobra mais nada. Mas não importa. As crianças aprenderam a ler e levam o conhecimento consigo.
Chega setembro, as aulas vão recomeçar. Tomás será um irmão mais velho agora. Irmão mais velho mostrará o caminho às crianças no primeiro dia de aula. Eles se reunirão aos seus professores que, sorrindo, estarão prontos para juntos construírem a nova escola. Uma curiosidade é que em algumas regiões do Chad temos irmãos e irmãs mais velhos. E o termo, né, não se refere apenas aos membros de uma mesma família, mas também é uma forma de tratamento dada às crianças mais velhas da comunidade. Fim. E aqui fica o Chad, no continente africano. Bom, inspiradora, né, essa história? Quantas vezes a gente precisou reconstruir, refazer as nossas rotas, contar um com os outros, né? Para a gente poder continuar a nossa trajetória dentro da escola, né? A escola é um espaço por excelência de encontro, de desencontro e de construção, de desconstrução e de refazer. É sempre espaço e tempo de recomeçar na escola. E que bom que a escola pode estar recomeçando aos poucos, diferente, né? E com muitas formas de cuidado que a gente ainda não tinha vivenciado, né? Como é que é essa volta às aulas, né? Essa volta, entre aspas, ou esse recomeço, né? Para que escola a gente está voltando? Né? A gente está voltando para a escola dos protocolos sanitários, né? Uma escola bastante protocolar, né? Onde as crianças vão fazendo fila na porta, uma por uma, aferição de temperatura, né? Não pode mais entrar correndo, aglomerar, fazer confusão lá para chegar na sala, entrar na sala de aula correndo, disputar a carteira com o colega, não, né? É a escola dos protocolos. Álcool, máscara, aferição de temperatura, distanciamento social, percepção se alguém está com sintoma. É a escola do rodízio, não vou encontrar todos os meus amigos todos os dias, vou encontrar só alguns colegas, nós professores também vamos encontrar, né? É a escola das restrições, não pode compartilhar o material, não pode sentar do lado do colega, não pode fazer grupinho, não pode fazer brincadeiras que tenham aglomeração, não pode. Essa é uma das coisas que a gente vai encontrar na escola agora, né? É uma escola da rotatividade docente, né? É uma escola onde tem colegas em teletrabalho, colegas no trabalho presencial, colegas que precisam se afastar porque estão com suspeita de Covid, precisam ficar dias afastados, né? Vai ter uma rotatividade grande de professores, vai faltar gente, a gente vai precisar o tempo todo estar se reorganizando, né? É uma escola onde o medo vai ser um denominador comum, né? Principalmente quando aparecem suspeitas, quando alguém dá um espirro, quando alguém aparece sem máscara, tudo isso vai compondo o nosso medo. É uma escola que aparece um pouco mais burocratizada também, uma burocracia que está a serviço também da transparência, da clareza e desse momento que exige mais controle, né? Mais registro, mais prestação de contas do que estamos fazendo, porque é um momento específico, né? Então, é uma escola que está exigindo mais também de todos nós, na medida em que nós temos muitas coisas para preencher, para entregar, para comprovar, né? O ensino remoto trouxe muito dessa demanda de uma burocratização, né? De uma confirmação, constatação de presença, o registro. Isso a gente também não conhecia, né? É uma escola que viveu a evasão. É uma escola em que eu não sei quando eu vou encontrar aquele aluninho que já não ia muito, que estava, né, fazendo todo um trabalho de convencimento com ele, para ele aparecer, né? Essa escola perdeu alunos, né, perdeu muito do seu braço na comunidade, né? É uma escola onde nós, educadores, vamos chegar com um dedo em riste apontado para a gente, assim, dizendo:
É preciso recuperar as aprendizagens. Os danos são irreparáveis. Não vamos conseguir recuperar as aprendizagens nos próximos 20 anos. Né? Quanta coisa a gente tem escutado, né, sobre essa perda, sobre esse lapso das aprendizagens escolares, né? Quanto dedo na nossa cara, quanto peso nos nossos ombros, né? Recuperação das aprendizagens, essa é a máxima que a gente vai ouvir nas escolas nesse momento, né? Então, essa escola é uma escola para a qual a gente está voltando e que a gente não conhecia. Mas o que a gente conhece dessa escola? A gente conhece as potências dessa escola. A gente conhece que a escola é o lugar por excelência das aprendizagens. A gente conhece que a escola é um lugar do respeito, onde o aluno ele é referido na primeira pessoa, né? A mãe do aluno é a mãe do aluno, né? A mãe da criança, onde a criança tem autoria, onde a criança tem espaço, onde a criança tem liberdade, onde a criança pode falar sobre as coisas que ela não fala em casa, onde ela pode ser o que ela é. Então, é a mesma escola potente para a qual a gente está voltando. É a mesma escola que continua acreditando na possibilidade de ser de cada um. É para essa escola que a gente volta. Né? Então, ao mesmo tempo que tem muita coisa difícil e nova que a gente ainda não sabe lidar, tem também aquilo que a gente já conhece, a escola que o aluno confia, e que a gente vai vendo que as crianças estavam saudosas da escola, né? Elas voltaram com saudade, elas voltaram com vontade de voltar para a escola, né? Então, é preciso confiar naquilo que a gente já construiu na nossa escola e no que a gente já sabe fazer. O barro está lá para a gente fazer os tijolos, né? As folhas para a gente fazer os telhados, já está tudo lá. A gente já sabe como faz, mas a gente tem os desafios novos. Está chovendo mais dessa vez na nossa escola, né? Então, a gente vai precisar criar outras barreiras, outros mecanismos para se preservar e para se proteger de tudo isso. Com relação à recuperação das aprendizagens, acho que uma fala bem importante cabe aqui. Aprendizagens irrecuperáveis, né? Danos irreparáveis à aprendizagem. Só quem não é educador, só quem não acredita na educação e na sua potência, só quem não conhece criança, só quem não conhece o poder das aprendizagens é que pode dizer uma coisa absurda dessa. Nós vamos recuperar as aprendizagens, sim. Imagina uma criança escutando isso. Ah, não, você perdeu muito tempo, agora você não vai conseguir aprender determinadas coisas. Imagina para uma criança escutar uma coisa dessa, horrível. Não. Nós vamos sim recuperar as aprendizagens. E não somos só nós, professores, que vamos fazer isso. É toda uma sociedade. Quando todo mundo estiver envolvido, implicado nisso, a gente vai conseguir sim, não só recuperar as aprendizagens, como também valorizar as aprendizagens que não tivemos dentro da escola. Essa pandemia nos ensinou muito também. Né? Olha só, quem somos nós? Como que a gente voltou da pandemia? Como que a gente está voltando para a escola? Somos os mesmos? Não. Somos pessoas que aprendemos muito também com o sofrimento, com a dor, com a indignação, com a raiva, com as coisas que passamos em casa nesse isolamento, com as perdas. Né? As crianças também atravessaram coisas muito difíceis, provavelmente, violência, lutos, perdas, dificuldades que as famílias enfrentaram. Há muita coisa aí, né? Que também foi aprendizado para as crianças. As crianças também aprenderam a cuidar da casa, também aprenderam a cozinhar, também aprenderam a cuidar da avó, do irmão, também aprenderam a ficar com pessoas diferentes, aprenderam sobre a pandemia, sobre o vírus, aprenderam a ouvir ou não os telejornais, né? Aprenderam a fazer críticas sobre as notícias, sobre a política, sobre a forma como está sendo conduzida a pandemia, né? Crianças estão participando, porque crianças são sujeitos ativos, potentes, que participam efetivamente da sociedade. Então, não dá para considerar que não houve aprendizagem durante a pandemia, no tempo de isolamento.
Houve, não houve aprendizagem escolar, talvez, e ainda assim o talvez, né? Não houve aprendizagem que a gente estava acostumado a ofertar, né? A promover. Então, é possível, né? Voltarmos para essa escola, considerando que escola que nós estamos voltando, considerando quem somos nós nesse momento, né? Como podemos recomeçar nessas circunstâncias? Então, acho que a primeira coisa, eu tenho repetido isso bastante, né, com os colegas da minha escola, com meus colegas professores também. Tem uma frase um verso de uma música do Emicida que a gente tem repetido bastante, e eu tenho repetido constantemente desde que eu ouvi pela primeira vez esse álbum, que chama Tudo que nós tem é nós, né? Tudo que nós tem é nós. Então, para a gente poder recomeçar nesse momento, é contar com nós, né? É contar com nossos colegas, é contar com os nossos amigos. A gente, como professor, como educador, vai precisar de espaços de escuta, vai precisar de espaços de desabafo, de acolhimento, vai precisar de encaminhamento, né? Para a gente também poder cuidar da nossa saúde mental e se fortalecer. A gente vai precisar de espaços de escuta, de reflexão, de formação e principalmente de planejamento coletivo. A gente não vai conseguir dar conta da minha sala de aula mais. Nesse momento, isso vai ser muito mais desafiador, acreditem. Vamos tentar compartilhar as nossas dificuldades, nossos medos, nossas angústias com os nossos colegas e pensar juntos em estratégias, né? Essa vai ser a grande sacada, esse vai ser o pulo do gato, para a gente conseguir pensar nessa escola e construir juntos essa escola. É preciso sentar junto, é preciso planejar com a professora do ciclo de alfabetização, a professora do Ensino Fundamental 2, quiçá juntar os professores do Fundamental com os professores da Educação Infantil que tão bem aprenderam que cuidar e educar é um binômio inseparável, não dá para pensar educar sem pensar em cuidar. Vamos conversar com essas pessoas, vamos descobrir o que elas têm para oferecer, vamos olhar para esse currículo como um currículo potente, né, capaz de abranger muito mais do que as aprendizagens que foram perdidas, né, mas valorizando as aprendizagens que foram adquiridas e o nosso poder de fazer juntos, né. Para a gente pensar essa escola, eu imagino 4 pilares, assim, 3 pilares importantes, né. Um é o acolhimento, o outro é a escuta e o outro é a valorização das aprendizagens, seja elas aprendizagens já adquiridas, sejam as que precisam ser adquiridas ainda, né? Então, essa é a escola que a gente precisa pensar nessa estrutura, acolhimento, escuta e valorização das aprendizagens. Se a gente chegar com o discurso de vocês não tiveram, vocês não vão conseguir aprender tudo esse ano, a gente vai perder esses alunos para a tristeza, para a desmotivação e para a depressão, né? Então, a gente precisa valorizar o que eles já sabem muito bem, que nem a professora aqui do CHAD, né? Vocês já sabem muito bem, né? Nem que seja essa pequena aprendizagem, esse pequeno passo, toda aprendizagem nesse momento é valiosa porque ela gera conexões muito potentes, porque ela promove outras aprendizagens, porque o encontro com o outro vai gerando cada vez mais aprendizagem e, por consequência, desenvolvimento. Então, a gente precisa acreditar nessas potências dessas crianças, dessas famílias, desse grupo, desse coletivo para o qual a gente está voltando, ou refazendo, recomeçando, né? Eu pensei também aqui em trazer para vocês algumas ideias, né, de atividades de acolhimento, de atividades que podem, né, ajudar a gente a pensar na escuta, algumas coisas que, né, eu poderia compartilhar aqui com vocês, mas assim, né, ideias para vocês pensarem também. Professores são pessoas absolutamente criativas, inventivas, né, e que sabem, né, descobrir, pensar
muito mais juntos, né? Mas então essas são pequenas pílulas, assim, para a gente poder começar uma conversa, tá? Primeiro que a gente está com uma escola muito diferente, né? Pelo menos na nossa escola, a gente está com pelo menos 4 escolas diferentes numa só. A escola dos alunos que optaram 100% pelo remoto, a escola dos alunos que estão 100% no presencial, né? A gente tem alguns alunos que estão 100% no presencial, a escola dos alunos que estão em rodízio, né, semana 1, e a escola dos alunos que estão em rodízio, alunos semana 2, né, que estão aí tendo quinzenal. Então, eles ficam numa semana no presencial e outra semana no remoto, né. Então, a gente precisa pensar em estratégias para essas 4 modalidades aí, essas 4 maneiras de estar na escola, né. Mas priorizar no atendimento presencial espaços e momentos de escuta e acolhimento pode ser muito estratégico para garantir, inclusive, a presença dessas crianças, de novo, a participação, o encorajamento, para que elas possam se apropriar da sua potência de aprender, né? Então, uma atividade que a gente pensou logo no primeiro dia foi um momento de acolhimento inicial, que é uma atividade que a gente chamou de o que cabe num abraço, né? Então, já que a gente não pode se abraçar, já que a gente não pode se receber dessa forma, coração com coração, né, enlaçado pelo braço, a gente vai ter que inventar outros jeitos de mostrar o nosso afeto. Não tem aprendizagem sem afeto. Pode ser afeto bom, afeto ruim, mas a aprendizagem é um processo afetivo, né, Emília? Emília pode dizer isso até melhor do que eu, porque tem estudado muito sobre afetividade no seu percurso, na sua trajetória, na sua pesquisa. Então, é importante a gente poder manifestar desejo, afeto por receber essas crianças de novo, né? Então, o que a gente fez, já que a gente não pode se abraçar? A gente inventou, eu sou professora do 5º ano, né? Então, a gente inventou uma roda lá fora, né? Num espaço aberto, na quadra da escola, onde cada um pôde falar sobre qual é a sua experiência do abraço, né? Abraços interditados, não pode, mas que você lembra quando você está abraçando? Quais são as palavras, os desejos, as coisas que te vêm à mente quando você abraça alguém? E aí vieram várias palavrinhas que a gente foi registrando, foi anotando, e aí a gente entregou, a gente tinha um grande carretel de uma fita de cetim, e foi passando de mão em mão um pedaço dessa fita para todo mundo segurar, e foi entregando uma palavrinha dessa também, né, das coisas que eles pensaram sobre o que cabe num abraço. Então, quando chega no final da roda, a gente dá um laço que representa esse abraço, então agora estamos todos abraçados por essa fita colorida que passou na mão de todo mundo, e cada um está segurando só um pedacinho, né, não passou cada um, mas está todo mundo segurando um pedacinho. E depois a gente passa cortando para que cada um possa levar esse abraço para si, ou, né, guardar, entregar esse abraço para alguém, ou até a gente montar um mural dos abraços. Essa fitinha vai amarrada no papelzinho que eles receberam também, eles dão outro laço, porque abraçar é criar laços, né? Criar laço com o outro, criar laço consigo mesmo, é transitar afetos. Então, essa foi uma atividade que a gente pôde pensar nesse momento para poder representar o abraço e a falta de abraço, né? Pensar que nesse momento a gente não pode se abraçar, mas os laços, os afetos estão aí, né? Esse foi o primeiro momento. Depois teve um momento de escuta, né? Para a gente pensar também, é uma atividade que ao mesmo tempo era uma atividade de língua portuguesa, de produção de texto, de escrita espontânea, mas uma atividade também pensada aí para a gente conseguir ouvir um pouco mais do que as crianças estão pensando. A gente chamou essa atividade de Dá para ter esperança, : carta para o futuro. Essa atividade também, a ideia é a gente fazer uma cápsula do tempo,
onde as crianças possam depositar lá desejos, né, sonhos, expectativas, tristezas, dores, o que elas quiserem, né, para pensar sobre esse futuro. Como é que anda a esperança das crianças, né? Uma medida da esperança, porque uma criança que perdeu a esperança no futuro é uma criança que a gente precisa olhar com calma. Uma criança que não consegue escrever nada sobre isso, ou desenhar, ou planejar, ou sonhar com o futuro próximo, né? Essa é uma criança que a gente vai precisar olhar com mais calma, né? Chamar para perto, fazer outros encaminhamentos, cuidar, né? Dessa afetividade. Então, aí a gente depositou essas mensagens na cápsula do tempo, que a gente vai abrir no final do ano, para ver se essas coisas já foram conquistadas, quanto falta, como é que elas estão se sentindo agora, né? Mas a professora já avisa que vai ler essas mensagens antes, né? Para que, se encontrar ali alguma coisa que chame a atenção, ou que veja que a alfabetização ficou muito comprometida, né? Como é que eu vou fazer aqui com o encaminhamento para a recuperação das aprendizagens em língua portuguesa? Como é que eu vou priorizar aqui? Então, essa foi uma outra atividade, né? E uma outra coisa que a gente fez logo de cara no primeiro dia foi a valorização das aprendizagens, né? Que é um momento do reconhecimento, de falar sobre os protocolos, de falar sobre o que está acontecendo, né? Também ali, olha, aqui essa é a escola, mapear essa escola, entender, e nunca é demais retomar os protocolos. Ele já sabe que não é para tirar a máscara, ele já sabe, mas ele vai precisar de ajuda para se lembrar, porque é muito difícil, né? Ele já sabe que tem que lavar a mão antes de comer, ele já sabe que não pode se aproximar. Não, né? Esse é um mundo absolutamente novo e muito artificial para as nossas crianças, né? Para nós também. Então, é sempre importante lembrar os protocolos. Tem uma professora na nossa escola que toda vez, quando ela chega na sala, ela coloca lá um quadrinho dos protocolos, né? Rapidamente, em 3 minutos, ela pede ajuda das crianças. O que pode? Como é que é? E o álcool? E a máscara? Ela coloca lá 5 coisinhas que a gente não pode esquecer, né? De fazer durante o período que estivermos na escola, né? Então, essa pode ser sempre uma boa prática, a gente sempre retomar, mesmo que pareça cansativo e absurdo, porque estamos vivendo um tempo do absurdo, né? Mas é importante a gente retomar isso com as crianças, isso ajuda, isso também faz com que elas se sintam cada vez mais seguras, né? Então, fazer esse tempo de reconhecimento e fazer junto o memorial das aprendizagens. Perguntar para as crianças o que é que vocês aprenderam de novo na pandemia. Vamos fazer um memorial, vamos fazer um diário, vamos escrever no seu caderno, né? O que você já aprendeu? Olha o que você já sabe. Olha o que a gente pode compartilhar. Olha da onde a gente pode partir, né? Então, fazer esse resgate das aprendizagens nos primeiros dias foi muito interessante para a gente também conhecer onde é que essas crianças estavam, o que essas crianças viveram. Inclusive, algumas crianças que se expõem mais trouxeram muitas cenas de violência, violência policial, violência familiar, violência doméstica, né? E a gente pôde também sentar juntos, fazer os encaminhamentos, né? Nesse momento de escuta, muitas coisas, né, difíceis podem aparecer e a gente pode sentir que a gente não sabe lidar com isso. E é normal, né? Tá tudo bem, professor, a gente não saber, tá tudo bem, amiga, colega, a gente não saber, tá tudo bem, porque a gente não sabe mesmo, né? Mas esse não saber não pode me paralisar. Não saber tem que me fazer ir atrás, né? Tenho que ter o meu tempo de dor, de angústia, né? Compartilhar isso com os meus colegas, mas tem uma coisa que não pode acontecer, eu me sentir sozinho. Não posso. Acabou o tempo da solidão, acabou o tempo do isolamento, pelo menos da nossa dor. É muito importante que a gente compartilhe o nosso não saber com outro colega, que pode saber menos ainda, mas juntos, a gente compartilhando, a gente consegue pensar em estratégias.
É preciso que a gente encontre, refaça e fortaleça as redes de apoio e proteção social nesse momento, mais do que nunca. Crianças passaram por situações muito difíceis e é no colo do professor que essas situações muito difíceis vão cair. Então, eu preciso saber qual é a minha rede de apoio e proteção social. Quais são os espaços, os lugares, os profissionais que trabalham em parceria com a minha escola? Quais são os equipamentos públicos que trabalham em parceria com a minha escola? Como é que a gente vai fazer esses encaminhamentos? Quem a gente vai chamar para nos ajudar? A gente não pode ser uma escola isolada, não mais. A gente tem que estar, nunca pôde, né, gente? Mas a gente sempre achou um jeito de se isolar do mundo, né? De construir muros muito altos. Então agora não é hora mais disso, é hora de deixar esses muros cada vez mais porosos e a gente poder expandir o nosso braço para as redes de apoio. Preciso conhecer os equipamentos, o CAPS, os equipamentos de assistência, de saúde, né, os centros comunitários, enfim, a gente precisa desses espaços, né? Agora, outra coisa que a gente precisa é das famílias, né? Não tem como a gente continuar numa escola que não dialoga com as comunidades. Nesse momento, isso é fundamental, sempre foi, mas nesse momento é urgente, nesse momento é para ontem, né? Bom, outra coisa que a gente vai ter que fazer é contribuir com a nossa escola com a busca ativa dos estudantes, né? Tem que avisar que o estudante não está vindo, que não fez nenhuma atividade, que não apareceu, que sumiu. A gente vai precisar cuidar da evasão escolar com afeto, com cuidado, e a gente vai precisar ajudar os colegas da escola que estão responsáveis pela busca ativa dos alunos a cuidar disso, né? Porque é nosso papel continuar sendo a escola que atrai, que acolhe, que abre as portas. Então, isso também é acolhimento. Poder contribuir com a busca ativa também é acolher, né? Eu acho que a gente está com um tempinho já chegando no final aqui, para a gente também poder abrir para o debate. Quero escutar vocês. Estou vendo que tem bastante comentários aí que eu não pude escutar nenhum ainda. Quero ver os comentários, quero ver o que vocês têm para contribuir para falar. Mas antes de mais nada, eu queria ler. Eu sei que eu estou lendo muito hoje, mas como eu disse, né, a gente não está sozinho, né? A gente não está sozinho. E o Brasil, por incrível que pareça, nesse momento, é um país que tem tudo, ou pelo menos tinha, ou pelo menos ainda terá, tudo para dar certo, né? Principalmente na educação. A gente tem uma preciosidade, né, filosófica, teórica, que é Paulo Freire. Não dá para a gente não considerar a importância dessa figura para a educação brasileira. Então, se a gente tiver de mão dada, né, com isso que a gente já aprendeu na nossa faculdade de pedagogia, com isso que a gente já escutou, com isso que a gente já ouviu, né, a gente vai se fortalecendo, né? Então, eu vou ler umas coisinhas que eu separei aqui para vocês, que é só o título dos capítulos nossa, esqueci o nome do livro. Da pedagogia da autonomia. Eu ia falar educação da autonomia, pedagogia da autonomia. Nossa, obrigada, Emília, fugiu. São só alguns títulos dos capítulos que já geram grandes inspirações para a gente, né? Já dá uma poesia, né? Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige criticidade. Ensinar exige a corporificação da palavra pelo exemplo. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Ensinar não é transferir conhecimentos. Ensinar exige consciência do inacabamento. Ensinar exige respeito à autonomia do educando. Ensinar exige bom senso.
Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Ensinar exige apreensão da realidade. Ensinar exige alegria e esperança. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Ensinar exige saber escutar. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. E no último capítulo, Paulo Freire diz que ensinar exige querer bem aos educandos. Que a gente possa não esquecer de que ensinar é um ato exigente, mas que é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Coragem, gente, tem muita coisa pela frente, mas a gente sabe que a gente consegue. Então, acho que essa é a minha fala. Quero ouvir vocês agora. É muito bacana a sua fala, gostei muito, tá? Acho muito importante essa mensagem de esperança que você está trazendo, porque às vezes a gente foca muito o olhar, né, no que não teve, no que não deu, nas dificuldades, e é lógico que a gente tem que olhar para elas, como você disse, encaminhar, mas também a gente tem que pensar nas potências, né? Você fala que a gente não pode se sentir solitário na escola, a gente tem que estar junto, a gente tem que trabalhar junto, em equipe, e às vezes a gente não vai saber lidar com uma situação, mas acho que em equipe a gente vai encontrar caminhos possíveis para lidar com essas situações, né? Nossa vida. Eu gostei muito mesmo da sua fala, acho muito importante. E queria trazer aqui alguns comentários que surgiram no chat. Então, tem um da Bia Paula. Ela pergunta assim, como podemos dar atenção para as crianças? E acho que ela quer também que a gente explique como podemos ajudá-las a reaprender com essas mudanças, a avançar, né, no aprendizado delas. E acho que você fala um pouquinho, mas talvez pudesse comentar um pouquinho mais. Você não está me escutando? Emília, eu estou com bastante dificuldade de te escutar. Sua internet parece, não sei se é a sua ou se é a minha, mas a internet parece estar cortando a sua fala. Tá, eu vou repetir, ver se você escuta, então. A Bia Paula. Não? No chat aqui, tem um comentário, no chat privado, tem um comentário da Bia Paula. Achei, aqui, muito bem. Achei. Aqui. Como podemos dar atenção para as crianças e explicar para podermos ajudar a elas reaprender com essas mudanças? Muito bem, né? Boa pergunta. Primeiro de tudo, acho que parte de uma atitude nossa, que é de acreditar que ela é capaz de aprender, né? Isso é uma atitude que a gente vai ter que ter sempre quando a gente está no nosso lugar de educador, né? Agora, essa questão de dar a atenção, essa pode ser uma coisa um tanto desafiadora nesse momento em que a gente está com muita coisa para fazer, né? Muita atividade, muitos papéis para entregar, muitas avaliações, sondagens e um monte de coisa que a gente precisa dar conta, e aí a gente precisa também dar atenção. Então, reservar tempos para essa escuta, reservar espaços para essa escuta pode ser fundamental. Então, achar mesmo na sua rotina um tempo, né? Um tempo calmo, um tempo tranquilo, assim como a gente fez, mostrei para vocês lá nas atividades coletivas, enquanto as crianças estão fazendo alguma outra atividade, estão investindo ali, trabalhando ali, eu posso tentar me aproximar dessa criança que eu estou sentindo que está mais triste, mais acuada ou mais agitada, né? Eu posso tentar me aproximar dela, perguntar para ela como ela se sente, o que ela está precisando, e criar com ela ali um vínculo onde ela possa sentir que ela pode confiar na prof, né? E que ela pode contar com a gente. Então, essa atenção, né, nesse momento, é uma atenção que vai ter que ser planejada também, criando tempos e espaços para ela. Não sei se eu respondi sua pergunta, Bia. Ótimo, Má. Tá me ouvindo melhor agora? Sim, estou te ouvindo melhor. Bom,
Então, eu tinha dito que gostei muito da sua fala, que acho que foi muito importante. Às vezes a gente fica com esse olhar só nos problemas, né, nas dificuldades, no que a gente vai precisar, no que a gente perdeu, e de repente a gente tem que olhar também para as potências, né, porque a gente também ganhou, porque é possível fazer. Então, acho que é uma mensagem de muita esperança, assim, que você traz para a gente, e é fundamental. Teve uma diretora que um dia ela falou assim: gente, para de falar que a gente perdeu, a gente ganhou, a gente está aqui vivo. Quantas pessoas queridas ou que a gente não conhecia, mas que a gente tem solidariedade, foram embora e a gente está aqui. Então, acho assim, a gente tem uma missão, né, a cumprir com isso. Então, eu gostei muito dessa fala. E aí, bom, você já viu a pergunta da esqueci agora o nome dela, que você acabou Da de responder. Bia, pergunta da Bia Paula, muito Paula, isso boa. mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está sendo essa relação com as famílias no retorno de vocês aí em São Paulo. Teve uma pessoa no chat que falou isso um pouco das famílias, a Maria Aparecida de Matos. Sim, sim, as relações com as famílias, a relação com a família nunca é uma relação simples, unilateral, né? Uma relação complexa, né, densa, delicada, que a gente tem que cuidar. A escola tem recebido as famílias, né, nesse momento, para diálogo, para orientação, para conversa, para busca ativa também, né? Mas a gente ainda sente que a comunicação com as famílias foi muito atravessada pela pandemia. Então, a falta de acesso às tecnologias, a falta a dificuldade mesmo que as famílias tiveram para entender como é que funciona essa escola nova, essa escola meio online, meio presencial. Então, ainda está sendo um processo de reconstrução desse vínculo com as famílias, né? Não está dando para fazer reunião de pais ainda, então eu já vi algumas escolas adotando a estratégia de atender os pais em horários diferentes, em horários separados, as famílias estão vindo, né, cada hora um pouquinho, deu-se mais atenção para as famílias em que se percebeu alguma urgência para conversar, então chamou-se essas famílias primeiro, né, então as famílias das crianças com deficiência, né, que essas sim, ficaram bastante afastadas da escola nesse momento, então deu-se atenção para essas famílias primeiro, então ainda está nesse processo de refazer o vínculo com as famílias, né? A gente tem convocado, tem chamado, mas ainda a participação das famílias tem sido pequena, a gente tem feito esse esforço, né? Esse esforço de chamar as famílias não adianta só por telefone, fax, e-mail, não vai funcionar. Né, vai ter que ser na presença, vai ter que ser chamando o aluninho, mandando o bilhetinho no caderno, né, vai ter que ser nesse trato para que a gente possa ir reconquistando. E, nesse primeiro momento, a gente não pode chamar a família para cobrar, né, a menos que seja um caso, né, realmente que não tem mais via de diálogo, mas esse momento é também um momento de acolhimento, né, de cuidado com essas famílias, de proteção, né, de oferta em que posso ajudá-lo, né, estamos vendo que vocês estão nessas dificuldades, encaminhar para as redes de apoio e proteção, essa tem que ser a base da relação com as famílias nesse momento. Outra coisa que as escolas fizeram bastante aqui em São Paulo, imagino que em todos os municípios esses movimentos rolaram, foram os movimentos de solidariedade, né, às famílias. Então, as doações de cestas básicas, de agasalhos, enfim, né, a gente mapeou um pouco as demandas, as necessidades mais urgentes dessas famílias, e a gente pôde ofertar também a escola como esse centro de referência, né, pôde ofertar também algumas coisas alguns itens que fizeram, né, diferença, pelo menos naquela semana, aliviaram um pouquinho a angústia e o desespero de algumas famílias ali naquela semana, né, então
essas também são ações que aproximam as famílias da escola, né? Outras coisas que a gente fez foram as reuniões online, né? Chamar para as atividades que não são só as reuniões, né? Mas que são atividades culturais online que a gente fez, passeios, projetos online que a gente fez também, para também aproximar as famílias, né? Essa foi uma outra possibilidade, mas ainda é um trabalho longo a ser feito para reconquistar as famílias para o interior da escola. Legal. Aqui a gente não retornou ainda, né, as aulas, não temos data ainda para o retorno. Nossos professores vão tomar a segunda dose de vacina amanhã, então sempre tem uma pressão também para esse momento, né, vários questionamentos. A gente tem feito essa busca ativa e também reuniões online que foram muito proveitosas com os pais, pelo menos eu relato, né, dos diretores aqui, dos professores que participaram. E aí a gente tem uma pergunta da Arlete Oliveira: esse recomeço será tão difícil para os alunos quanto para nós. O que fazer para acalmar os nossos anseios? Ai, muito bom, né, Arlete? A gente tem que olhar para a gente primeiro, tem que cuidar da gente como educador. Muito boa a sua pergunta. O que fazer para acalmar nossos anseios? Eu sempre digo aqui como psicóloga, né? Aqui também desse lugar, dessa poltroninha de onde eu tô. Eu costumo dizer que palavras não ditas são palavras malditas, né? Então é importante que a gente fale sobre os nossos anseios, sobre as nossas dificuldades e que a gente também possa se sentir acolhido na escola. A gente está com medo de voltar, a gente está com medo do vírus, da variante Delta, né? De tudo isso que está acontecendo, de todo o cenário de insegurança que se criou para a gente nesse tempo, né? E a gente vai precisar falar sobre isso, escutar as experiências que têm dado certo, né? Escutar os nossos colegas, como eles estão pensando em lidar com isso, garantir que a escola pode assegurar certas coisas para a gente conseguir trabalhar, né? Então, primeiro a gente vai ter que lidar com as nossas próprias ansiedades, e um jeito fácil da gente começar a lidar com isso é reconhecê-las e compartilhá-las, né? Você vai ver que a sua ansiedade é parecida com a de muita gente, e muita gente está descobrindo formas de lidar com ela, né? Eu acho que primeiro a gente precisa nomear todos esses afetos, todos esses sentimentos, tudo isso que a gente chama de anseios e medos, eles têm nome, e a gente precisa descobrir para que a gente possa ir tirando o nó de um por um, né? Bacana, Má. Tem aqui uma pergunta também da Aline Paiva, um comentário, né? Uma pergunta também: como apresentar às crianças de educação infantil essa escola dos protocolos, onde não se pode acolher no colo, emprestar um brinquedo? Quem trabalha com educação infantil sabe o quanto é difícil adaptar aqueles alunos que nunca foram na escola, que choram, que não estão acostumados a estar em outro lugar fora de casa. Peraí, agora ela colocou aqui, eu perdi. Então, lugar fora de casa, com pessoas diferentes, né? Imagina agora com esse tanto de restrições. Como que a gente vai passar essa imagem de que a escola é um lugar bom, acolhedor e divertido, né? Eu posso falar um pouco assim, eu vou só trazer isso um pouco da Gabriela, né, da minha filha, que ela sente muita falta dessa escola, da educação infantil, e que ela está fazendo aula online e teve uma atividade ontem, ontem não, eu fiz com ela ontem a atividade, que era para falar sobre os amiguinhos de um texto. E ela falou: mamãe, eu quero falar das minhas amigas, eu não quero falar dos amigos do texto. E aí ela falou das amigas da aula presencial dela, quando ela tinha ainda aula presencial, ela falou os nomes ali. Então, eu vejo que, assim, que também acho que essa interação para ela com as crianças, sem ser online, está fazendo muita falta, né? Mas aí eu vou deixar você responder. Eu adoro a educação infantil, meu berço é a educação infantil. Eu entrei na educação pela EMEI, né, pela educação infantil das crianças maiores, né, de 4 a 6 anos, aqui em São Paulo. Então, tenho um carinho especial pelas crianças da educação infantil e pelo trabalho
que acontece lá dentro desse espaço mágico, poético, potente, maravilhoso, né? Acho que você é tão pertinente o que você está dizendo, né? É tão, ao mesmo tempo, triste e angustiante pensar que a escola não pode oferecer tudo aquilo que ela oferecia antes, né? Como dizer isso para as crianças? Que desafio, né? Eu acho que a primeira coisa é que a gente não pode dizer isso sozinho, né? Não cabe só a mim, professora dessas crianças, dizer isso. Eu vou precisar das famílias, eu vou precisar da escola inteira, da instituição, eu vou precisar das redes, eu vou precisar de muita gente para essa criança entender que essa escola é uma escola um pouco diferente. E eu vou poder apostar que as crianças podem contribuir com essa escola. Eu vou pedir ajuda dessas crianças para fazer isso. Eu vou afetivamente dizer para elas que eu também estou sentindo falta do abraço e do colo, né? Porque é bom demais, né? Pegar a criança no colo, a gente também quer, né? Que saudade de pegar as crianças no colo. Mesmo as crianças grandes do ensino fundamental, a gente pega também, né? Que saudade desse tempo. Pegar no colo é um tipo de abraço, né? É um tipo de acolhimento, ou melhor, o abraço é um tipo de colo, né? Então, não vai ser fácil, mas eu posso apostar que essa criança vai me ajudar nisso, ela vai me ajudar nesse momento, né? Não é só o não pode, não é só o não vai dar, é como a gente pode fazer? Lembra que a gente está na pandemia? Lembra do coronavírus? A gente está lutando contra ele. Como é que eu consigo construir esse jeito poético, lúdico, né? De dizer que essa criança também é autora dessa nova escola, também é a participante ativa dessa nova escola. Não vai ser fácil. Vai ter que falar não, muitas vezes, mas também esse não pode vir com outras cargas, com outras maneiras, com outras poéticas, com outras figuras, né? Abraçar não dá, mas olha um jeito que eu sei que dá quase para inventar um abraço, tentar abraçar a si mesmo, né? Não consigo te pegar no colo, mas vamos no balanço, né? Vamos tentar ir no balanço, faz de conta que você está no colo. Não sei, são coisas que a gente vai ter que ir pensando no nosso dia a dia, né? Bom, não posso compartilhar os objetos, mas a gente pode fazer de conta, né, que está compartilhando, a gente pode jogar isso para o futuro, né? As crianças são potentes, conta com elas, conta que elas conseguem, né? Acredita na potência delas, que isso já vai ser um grande passo para nos ajudar. Nesse momento é isso, né? Que eu consigo pensar para a educação infantil. Maravilha, Marina. A gente chegou, né, ao final do que a gente tinha proposto, que a gente sabe também que muitos professores deram aula o dia inteiro na tela, e a gente quer, né, que eles possam descansar também, eles e elas. Então, te agradeço muito por sua contribuição, por essa mensagem de esperança e esse caminho que você mostrou para a gente, dessa experiência que você já está tendo, né? Acho que a gente pode continuar trocando mais. E é isso, só tenho a agradecer, foi ótimo, adorei suas palavras. A gente teve 45 pessoas no chat, né, várias colocações aqui muito importantes, e acho que é o começo da gente pensar esse recomeço, né? É uma forma aqui da gente pensar esse recomeço e avançar fazendo o melhor possível, tá bom? Obrigada, Emília. Quero agradecer também você e a todos e dizer que eu estou à disposição. O que vocês precisarem aqui de trocar, de recurso, de qualquer coisa, contem comigo, tá bom? Estamos quer passar juntos. seu e-mail? Marina, Oi? quer passar seu e-mail? Passo é marina.m de Machado, .rocha, @gmail.com. Pode falar comigo, estou à disposição. Olha, a Arlete está falando lá, que pena, estava tão bom. A Bia, quando voltar às aulas, como podemos conversar com as crianças que não podem dividir nem emprestar
pois muitas crianças brincam dividindo. Ah, você já falou um pouquinho disso aqui, né? A Débora está falando, obrigada, Marina, gratidão por suas palavras e experiência. A Dulce está falando, parabéns, muito bom. Tem um monte de gente aqui que gostou muito, tá? Obrigada, então, te agradeço. Gente. Prazer. Tá? Um beijo enorme, tudo de bom para você. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Agradeço aos participantes também. Tchau.